Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos para mais um painel do Fórum Rio Empreendedor, essa iniciativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro, sob a liderança de José Vilar. A gente tem agora um desafio de conversar um pouco com vocês sobre a indústria do varejo. Esse segmento, esse setor tão importante da economia do país, que o nome da própria associação já traz no seu próprio berço, né? Associação Comercial e Empresarial. Então, queria começar aqui chamando logo para o palco os nossos convidados, os nossos debatedores, os nossos painelistas, que com certeza vão enriquecer a tarde de vocês com muito conhecimento, muito conteúdo e vivências que eles tiveram nas suas operações de varejo. Então, eu queria chamar o Leonardo Coelho, da Loja Americana, por gentileza, Leonardo. Bem-vindo. Armando, você é da casa, né? Armando Armédio, da Drogaria Venâncio. Você já está aqui, né, Antônio? Está aqui, bem-vindo, Antônio. Tony Correia aqui com a gente também. Tiago Matos, cadê você? Tiago Matos, da Rede Supermarkets, também aqui. Obrigado. Cadê o nosso presidente do conselho aqui, o Jordi Teixeira? Está por aqui ainda? Não, vou chamar, vou tomar. Omar está aqui já? Omar? Opa! Eu estou procurando você, né? Porque as suas fotos são elegantes, né? E cadê você? Omar, bem-vindo. Muito obrigado. Agora sim, o presidente do Conselho de Varejo da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Jordi Teixeira. Eu vou tomar liberdade para, antes de a gente começar a entrar no tema, explicar um pouco a dinâmica para vocês. Primeiro, vou pedir a palavra do nosso presidente do Conselho de Varejo, Jordi Teixeira, e vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Depois eu vou dar uma ligeira contextualizada no ambiente de varejo tá aqui agora, e depois eu vou abrir para o debate para todos nós começarmos a conversar um pouco, tá? Jordi, a palavra é sua para dar boas-vindas para todos. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui aos meus convidados, panelistas. Muito obrigado ao Léo, ao Armando, ao meu amigo Omar, ao Antônio e ao Tiago. Agradecer a todos que estão aqui participando, pessoal do nosso Conselho do Varejo. Tem aqui o Fred Luz, faz parte do Conselho, o nosso amigo Alan, que também faz parte do Conselho, o Marco Vinícius. E eu quero agradecer aqui o patrocinador desse painel, que foi um dos patrocinadores aqui desse evento, o Alan da PX, uma empresa de tecnologia na área de varejo. Ele usa inteligência artificial para ajudar os varejistas nos seus processos. E fizemos uma experiência boa. Eu peguei todos os meus pequenos conhecimentos que eu tenho sobre varejo e colocamos no WhatsApp, usando a inteligência artificial. Então você pega essa inteligência e a pergunta que você fizer sobre varejo, ela vai responder. Então nós estamos testando aquilo que a tecnologia pode ajudar os varejistas, tá? O varejo, como vocês sabem, é um setor extremamente importante da nossa economia. 63% do nosso PIB vem do consumo das famílias, né? Então, de um PIB de 9,9 trilhões em 2022, o consumo das famílias representa 6,25 trilhões e o varejo está muito ligado ao consumo das famílias, né? Então, é uma atividade extremamente importante aqui para o nosso setor. O Rio de Janeiro, então, tem uma importância fundamental. E sobre a batuta do presidente Josier, nós estamos aqui na associação, juntamos um grupo de pessoas Rio Maníaco, e estamos aqui para a gente fazer um trabalho para que o Rio de Janeiro seja o melhor local para se investir, para se visitar, para se morar e para se empreender. Então é muito importante esse evento de varejo, porque quando se fala em associação comercial, a gente não cuida só do comércio, cuida de todas as atividades empresariais do Estado,
mas o comércio está muito ligado ao varejo e nós aqui no Conselho temos o papel principal de levar duas coisas para o varejo. Uma é usar o prestígio dessa casa para defender os interesses de todos os segmentos que estão compostos nessa casa e no nosso Conselho defender os interesses do varejo junto ao governo federal, estadual, municipal, ou seja, levantar todas aquelas questões que podem favorecer o varejo para a gente defender um trabalho de advocacy, ou seja, de representatividade. E o segundo pilar é a gente levar conhecimento para, principalmente, o pequeno e médio varejista. Eu estava conversando com o Léo, que é o nosso panelista, daqui a pouco será apresentado, sobre a dificuldade, o grande problema que existe no varejo brasileiro, que é o problema da gestão, né? O varejo era uma atividade extremamente amadora, até os anos 90, e ainda é uma área que carece de muita melhoria de gestão. Então, o nosso papel lá no Conselho é levar conhecimento para que a gente possa transformar os negócios do Rio de Janeiro, primeiro melhorar o ambiente de negócio, e depois transformar esse negócio num negócio sustentável e um negócio inovador. Trazer inovação, trazer tecnologia, fazendo o básico bem feito, mas com inovação, tá? Tem aqui a nossa conselheira também, minha amiga Valquíria, de longas datas, conselheira também especialista no segmento do supermercado. E eu passo a palavra, já falei demais, né? Passo a palavra para o... Eu vou pedir para que todos os nossos painelistas, de uma maneira bem breve, se apresentem um pouco, para todos terem ciência do pouco do que faz. Pode começar com o Omar, aí que está do seu lado. Aí, Omar, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, muito obrigado pelo lugar. Quero agradecer esse gentil e muito interessante convite para a gente debater o empreendedorismo e debater o Rio de Janeiro. E quero agradecer ao meu amigo de tantos anos, Joedir Teixeira, por essa oportunidade. Bom, eu sou um empresário multifacetado, eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro e apaixonado pelo empreendedorismo. Venho empreendendo desde sempre na minha vida, com algum sucesso, com outros desastres, que faz parte de quem gosta do risco. Quem não gosta do risco não pode ser empreendedor. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre o futuro do Rio de Janeiro, onde eu permaneço e continuarei investindo até o final da minha vida. É isso. Eu estou vendo aqui dentro das minhas façanhas, estava olhando ali fora o estaleiro Mauá. Eu comprei o Mauá 25 anos atrás, era uma sucata, depois se recuperou, depois caiu, afundou de novo, e agora parece que o presidente Lula tem a intenção de fazer com que o Brasil volte a produzir navios. É só um parênteses das minhas atividades. Muito obrigado. Obrigado, Leo, obrigado pela sua apresentação. Bem-vindo, Leonardo Coelho, Loja Americana, CEO, um grande desafio hoje, bem-vindo. Bom, boa tarde, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Acho que é extremamente válido a gente fazer esse tipo de discussão aqui. Temos um momento, né, de mercado, um momento de transformação, que é nacional, com um desafio ainda maior aqui para o Rio de Janeiro, e no meu pequeno universo de Americanas também eu comungo dos mesmos desafios. Não sou carioca, como vocês podem perceber pelo sotaque, sou casado com uma, pai de outro, gosto muito daqui, e a gente vai falar um pouquinho com calma sobre alguns caminhos para a gente voltar a ter um Rio de Janeiro com a pujança econômica de outros dias. Obrigado, Leonardo. Bem-vindo. Armando, você é uma entidade aqui no Rio de Janeiro, né? Então, o Armando Armed da Drogaria Venâncio, bem-vindo. Muito obrigado. Na realidade, eu estou no ramo há 44 anos, sendo realmente fundador da Drogaria Venâncio. Nós começamos a Drogaria Venâncio, éramos apenas 3 pessoas, a loja e os balconistas, entre eles eu. E dessas 3 pessoas eram tratadas, viviam como uma família, né? E essa família foi se multiplicando, eram 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Hoje nós somos uma família de 4.500 pessoas, que representa aproximadamente uma gestão ou uma assistência a aproximadamente 10.000 pessoas no Rio de Janeiro,
estamos localizados mais no Rio de Janeiro, vamos passar para outros municípios, estamos em outros municípios também, vamos aumentar o número de lojas em outros municípios. No universo do nosso ramo, nós estamos entre as 10 maiores drogarias, maiores redes de drogaria em venda no Brasil. Somos a 8ª rede no Brasil, com poucas lojas em relação aos demais concorrentes nossos, que estão todos acima de 300, 400, 1.000, 2.000 e outras até 3.000 lojas, e nós apenas com 120 lojas estamos fazendo aí esse esforço de aparecer entre as 10 drogarias mais importantes do Brasil em vendas. E eu gostaria até de falar mais a respeito, mas o nosso objetivo maior é falar sobre o Rio de Janeiro. E nós estamos investindo e vamos investir muito mais aqui e vamos desenvolver da nossa parte criar novos empregos e novos negócios aqui dentro dessa cidade e investir totalmente aqui dentro. E queria passar uma informação muito gratificante, que estamos num ramo, que é o ramo de saúde, que hoje me parece que está empregando um número que quase mais de 50% ou quase mais de 50% de todos os empregos ligados à saúde, desde a área médica, a área de atendimento, até a área da limpeza de hospitais e etc. Então, é uma necessidade muito grande que a gente tem e uma responsabilidade grande também de manter um padrão elevado de atendimento. Eu queria passar para outras pessoas, senão eu vou gostar de ficar falando aqui. Bem-vindo, bem-vindo. Antônio Correia, Armazém do Grão, bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Eu quero agradecer o convite também de estar aqui presente, né? Eu sou Antônio Correia, tenho 44 anos, sou casado, pai de 2 filhos, sou fundador da Rede Armazém do Grão e hoje eu represento o grupo, né? Estamos em 3 cidades, Petrópolis, Teresópolis e Barra da Tijuca. Na região serrana, a gente tem a maior capilaridade em número de lojas de supermercado. Hoje estamos com 1.400 colaboradores diretos e fora os multinegócios também atrelados ao mesmo business. E eu quero deixar para vocês aqui o objetivo do propósito de estarmos aqui presente hoje, porque o Rio de Janeiro ele passa por uma competitividade não competitiva. Então, acho que esse é o grande propósito de estarmos aqui presentes e discutir muito sobre isso, né? Temos a maior carga tributária, quando a gente fala aqui do Sudeste, e a gente que acredita e debita a todo momento. Então, é muito importante massificar essa força aqui, a gente poder quebrar essa barreira tributária e poder ser mais competitivo como Estado. Obrigado a todos aí, que tenham um excelente painel para todos. Obrigado, Antônio. Tiago, por último, não sendo o primeiro, né? Tiago Matos, Rede Supermarket, bem-vindo. Os últimos serão os primeiros. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Ricardo, por esse convite, o Joedi, o Luiz Jário. Eu sou superintendente hoje do Grupo Alvorada, né? É uma rede associada à Rede Supermarket. Para quem não sabe, o Supermarket hoje aqui no Rio de Janeiro é uma rede associativa, né, composta por 10 associados, da qual o Alvorada também faz parte. Dentro desse grupo já temos 4.500 funcionários. Dentro da rede Supermarket, mais de 10.000 funcionários aí aplicados a todo o ramo supermercadista. Mais de 120 lojas espalhadas aqui no Rio de Janeiro. Falar do Rio de Janeiro para mim é uma paixão, né, imensurável. Todo o nosso negócio está atrelado aqui no Rio. Como meu amigo aqui falou, a gente tem muitos desafios agora por conta dessas reformas tributárias que estão por vir. Eu acho que vai ser muito positivo tratar isso aqui hoje com meus amigos. E uma honra fazer parte aqui dessa banca aqui com meus amigos. Obrigado, bem-vindo. Gente, eu agora vou, depois dessa apresentação, vocês veem que vai ter uma riqueza muito grande no debate aqui. Mas antes de iniciar o debate, eu gostaria, a gente tem 2 pontos muito importantes aqui hoje. Falar do varejo, que a gente está aqui para discutir a indústria do varejo, e falar do Rio de Janeiro. Acho que são as 2 coisas, os 2 pontos mais importantes que a gente vai traçar nesse debate aqui nesse painel. Mas eu queria contextualizar um pouco o varejo
e trazer essa contextualização global aqui para esse debate ao lado do Rio de Janeiro e sugar um pouco da energia, da experiência, da expertise de cada um dos nossos painelistas, para a gente poder trazer essas tendências que estão acontecendo pelo mundo e o que o Rio de Janeiro pode fazer para estar na vanguarda e assumir a liderança do Rio de Janeiro novamente. Então, se puder passar um pouquinho aqui, não precisa nem movimentar, não, depois eu posso passar os slides para vocês. Joedir, me ajude na contextualização também de algum ponto. Deixa eu até pegar aqui, Tiago, para passar ali para o Joedir. Eu vou passar apenas 5, 6 slides para vocês, para dar uma visão global da indústria do varejo, né, como ela está se comportando a nível global e a nível no Brasil também, e a gente traz isso daqui para contextualizar para o Rio de Janeiro. Primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é o contexto atual e recente melhor, e atual que a gente está vivendo. Passamos por essa pandemia, por uma aceleração digital, com uma grande transformação do varejo, viemos aí com essa guerra na Europa, que teve um desajuste de cadeias de abastecimento global, né? Parece que não atinge a gente, mas atinge em muitos setores da economia. Acredito que vocês têm muito a colocar em relação a isso. O varejo passa, como todos os setores da economia, em função da pandemia, da aceleração e da guerra, para um ambiente de mudança, de transformação permanente. Eu acho que até a característica dos negócios hoje é a mudança permanente, né? E o cenário é nada mais diferente do que de muita gestão e de consolidação de tendências. Se a gente vai observar aqui que a gente sempre fala muito em tendências daqui para frente, mas a gente está consolidando muito o que já vinha acontecendo daqui a um tempo para trás. A gente vem aí buscando, os consumidores vêm buscando baixa fricção, né? Hoje os clientes buscam baixa fricção, zero problema na relação com os varejistas, com as marcas, tá? E buscam também experiências que sejam as mais positivas possíveis, né? Não é só preço, é o valor agregado que está contando muito hoje. E a gente passa, reforçando aqui, ampliando as experiências digitais da gente, a gente passa por esse momento de mudança por uma pressão muito grande e um posicionamento muito forte que as marcas têm que ter, né? Várias causas de diversidade, de inclusão, ambientais, sociais. A gente não teve ninguém que deve ter passado impune da pandemia, ou que teve um parente próximo, um conhecido, alguma pessoa que tenha adoecido ou morrido. Depois, com diversos setores, inclusive segmentos do varejo, vocês podem falar melhor que eu daqui a instantes, atingidos na sua plenitude, muitas operações sendo fechadas, então não teve ninguém que saiu impune. Se não foi diretamente, indiretamente foi colocado. Falei dessa baixa fricção, e o que hoje o consumidor busca, e eu vou pedir no final da minha fala, Jodir, que quando acabar de esses 5 slides aqui, você me ajude na contextualização. O consumidor hoje, que somos nós que estamos aqui, tanto no palco, quanto aqui sentado aqui na plateia, a menor fricção possível, conveniência, experiência, valor, o que nós estamos buscando na relação com as marcas, seja ela um supermercado, uma farmácia, um armazém, seja ela uma grande loja de departamento, nós procuramos o tempo todo a melhor experiência possível. Ninguém mais quer se aborrecer. Ninguém sai de casa para se aborrecer, encontrar um comércio, fazer uma transação, uma relação, para ter algum nível de aborrecimento, né? Temos aí, todo ano acontece em janeiro, o maior evento de varejo do mundo, né, que é a NRF, nós vamos, eu e o Joedir vamos, fazemos combinações muito lá, e se a gente olhar o que é mais falado pelo mundo inteiro, não é muito diferente do que está acontecendo, no que eu falei até agora. As pessoas estão buscando, e o mais gritante que tem aqui no meio, back to basics, depois dessas transformações todas, dessas crises todas, o consumidor está procurando um básico bem feito, o consumidor está querendo, assim, me entrega pelo menos aquilo que você disse que você faz, tá? A gente tem um momento que a sustentabilidade está falando muito alto, as tecnologias emergentes chegando com a inteligência artificial em grande destaque, um momento em que, olha a outra palavra que está muito forte, pessoas. Se a gente olhar pessoas, experiência e gestão, essa trilogia, Joedir, depois você me conserta se eu estiver errado, todo ano, a gente vai todo ano a Nova York, né, e todo ano a gente conversa com os empresários como aqui estão, essas palavras nunca saem de moda. Pode vir a maior inteligência artificial do mundo, a maior tecnologia do mundo, a maior nova operação, uma nova tendência, e a gente está falando de pessoas,
a gente está falando de gestão, a gente está falando de experiência, a gente está falando de um básico bem feito, né? Então essa é uma nuvem de palavras aqui, e aqui a gente tem as grandes tendências globais do varejo hoje. O comércio via inteligência artificial, que já começou. Todo mundo aqui, grande parte das pessoas deve ter um Samsung, ou um iPhone, ou um Motorola aqui, que já tem algum tipo de inteligência artificial, um Siri, ou então um Alexa em casa. Boa parte das pessoas aqui deve ter algum mecanismo de inteligência artificial que já se comunica. Agora, o comércio está entrando muito fortemente por esses aparelhos, por esses dispositivos. O comércio local ganhando uma força imensa. Voltando a falar da pandemia, a pandemia nos trouxe para nossas casas e trouxe para o comércio local, o comércio de bairro, o comércio de vizinhança. E trouxe para nós, para nossas origens. Ao nos trazer para nossas origens, a gente não quer mais sair perto. A gente quer ficar perto agora do comércio local. A gente quer ir na loja perto da casa da gente, né? E quantas operações e modelos de negócio mudaram por conta disso, nós vamos falar aqui. O retail media, como cresceu esse aparato de mídia no varejo, tá? A conexão das marcas por uma razão mais premente possível, a conexão por propósito. Eu quero saber o que essa marca, o que o supermarket, o que é Venâncio, o que é Americana, Armazém do Grão, né? O que todas essas marcas daqui, né? A Fiorentina, todas elas, qual é a conexão que elas criam comigo dentro dessa equação de valor, conveniência. Como eu falei, a hiperpersonalização, eu quero agora, do jeito que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Eu não quero mais não, eu não quero dessa maneira, eu quero do jeito que eu pedi. Então não é mais o olhar, o foco o foco no consumidor, é foco do consumidor. Consumidor com uma autonomia muito grande, muito maior do que empoderamento. E um detalhe que eu queria que vocês estivessem muito atentos: The Next Gen, as novas gerações. Até 2030, 50% do mercado consumidor será das gerações Alpha e Z, que estão aí todas com menos de 30 anos de idade. Então, se 50% do mercado consumidor está aí, a gente tem que falar para essa gente correndo, urgente, né? Por fim, esse aqui, não vou entrar em muitos detalhes, os grandes pilares que rodeiam o varejo, né? As plataformas, os ecossistemas, todos nós vivemos com Amazon, com Magalu, com Loja Americana, com todas as grandes ecossistemas e plataformas funcionando hoje. As plataformas e ecossistemas, porque essas grandes marcas funcionam em rede com outras marcas, inclusive com lojas físicas e operações físicas. Tá? Falei do ambiente de negócios incertos, tecnologia emergente, as pessoas no centro dos negócios, comércio unificado, a agenda de supply chain, que é muito importante, né? A logística sendo um fator decisivo. Eu quero que você esteja atento também a isso, não só na versão da logística, na entrega de valor das marcas. Tá? A gente sente muito isso próximo do dia a dia da gente quando a gente pede um iFood, simplesmente. Se a logística não funciona, eu estou com fome, a comida não chega, problema, na hora. Uma logística simples, do dia a dia. E, por fim, eu queria colocar os grandes direcionadores estratégicos que enxergamos hoje, não só para o varejo, para o negócio como um todo. Primeiro, a gente analisa muito o modelo de negócio, a gente analisa, né, como negócio, agora não olhar do consumidor, olhar como negócio aqui, que eu quero explorar vocês bastante. Os 5 grandes direcionadores. A gente olha para o modelo de negócio. Aquele modelo de negócio é viável? Tá? É sustentável? Vai botar a gente para frente? Eu consigo seguir em frente com a operação? Segundo, ele tem uma capacidade de inovação permanente? Porque toda hora nós precisamos de alguma coisa que seja diferente e seja nova para a gente. Mas nova não quer dizer quebrar tudo para fazer tudo de novo. Quer dizer que aperfeiçoar muitos processos, muitos serviços, talvez seja a solução de muitas operações. Experiência, outro direcionador estratégico, como falei anteriormente, propósito e sustentabilidade, por fim, que vai ao encontro, que eu vou passar a palavra agora para o Joedir, né? A sustentabilidade vai muito ao encontro de uma palavra mais ampla. Há anos atrás, há 10 anos atrás, a gente falava de sustentabilidade, era ambiental, né? Hoje é social, é governança, é diversidade, é inclusão. Então, sustentabilidade é uma palavra que reúne uma série, um arcabouço muito maior. Isso infere no varejo, infere nos outros setores da economia. Então, não vou falar os detalhes da loja, eles vão falar para a gente. Deixa aqui o painel. E, Joedir, eu queria começar com você, o painel, passar a palavra para você inicialmente,
dentro desse universo que a gente está acostumado de trazer esse conteúdo permanentemente para todos aqui no Brasil, como é que você enxerga isso? E para a gente explorar nossos amigos aqui que sabem disso de cor e salteado e podem mostrar para a gente como se faz na prática. Como é que você entende esse contexto do varejo aí? Porque muitas dessas coisas eu aprendi com você, hein? Então, vamos lá. Bom, gente, parabéns a você, Ricardo, que você fez uma contextualização muito real do que está acontecendo no varejo. E eu vou até citar aqui uma frase que uma vez um amigo meu me disse, que é o meu amigo Fred Luiz, que era o meu guru no passado e continua sendo lá de gestão. E o Fred, uma vez, chamei ele para fazer uma palestra, e ele, lá na Universidade do Varejo, e o Fred chegou lá e mostrou um slide dizendo assim, você sabe o que é varejo? Você sabe o que é gestão? Né? Eu falei, não, Fred, gestão são duas coisas. É aumentar a venda e reduzir despesa. Isso é gestão. E aí eu peguei, né? Sou estudioso de gestão, fiz meu PhD em gestão. E aí eu cheguei à conclusão que o Fred tinha razão, né? Então eu acrescento hoje, tudo que você falou, que gestão é o seguinte, o que é gestão? Gestão é você aumentar a venda, né? E reduzir despesa. E como é que você faz isso? Mudando os processos. Se você não mudar processo, você não obtém resultado diferente. Então, gestão é aumentar a venda, né? Reduzir despesas, e como você faz isso? Melhorando os processos. E na melhoria de processo, aí surge uma novidade, que não é tão novidade assim, que antigamente o negócio sustentável era o negócio da lucro, era sustentável. Era a grande empresa do mundo, vivia em função do lucro. Hoje, o negócio sustentável tem 4 pilares. É como se fosse uma mesa, se você tirar um pé, ela não consegue ficar em pé. Você tem 4 pilares. Eu tenho que ter o meu cliente satisfeito. Porque se eu não proporcionar uma excelente experiência ao meu cliente, e seja essa experiência na loja física, na loja virtual, ou seja, em todos os contatos da marca com o cliente, eu tenho que oferecer uma boa experiência. E quem proporciona uma boa experiência, principalmente na loja física, são as pessoas. Então eu preciso ter as pessoas satisfeitas, porque se eu não tiver as pessoas satisfeitas, eu não vou ter o meu cliente satisfeito. Então, um grande desafio aqui do Armazém do Grão, do Supermarketing, do Armando, do Americana, e principalmente, onde a experiência é muito mais forte, que é do meu amigo Omar na Fiorentina e em outros locais aí, no hotel, hotel do Café e em outras empresas que o Omar tem, a experiência é fundamental. Mas eu só vou ter essa experiência se eu tiver meu funcionário satisfeito. Então eu já tenho 2 pilares. Eu tenho que ter as pessoas satisfeitas, né? Os empregados satisfeitos e o cliente satisfeito. Aí surgiu um ingrediente novo nos últimos anos, que eu preciso ter a sociedade satisfeita. As novas gerações estão cobrando muito pelo aquilo que a empresa faz. Na minha geração eu comprava um produto pela marca. Hoje eu não compro o produto mais pela marca, eu compro o produto pelo propósito que aquela marca oferece. Então eu tenho que estar muito conectado com a sociedade onde a empresa atua. E por último, não pode deixar, que eu nunca vi uma empresa dando prejuízo sobreviver, né? Sobreviver em determinado período. Mas daqui a pouco tem que chamar alguém para salvar, não tem jeito, né? Que é o lucro. Então, gente, o nosso desafio aqui, né? E eu já vou abrir, colocando os nossos panelistas aqui com esse olhar. Como que vocês vão fazer para manter o negócio de vocês sustentável, né? Sustentando esses 4 pilares. Pessoas satisfeitas, cliente satisfeito, sociedade satisfeita e acionista satisfeito. Então eu começaria passando para... Vamos lá, pode começar com o Armando de novo, que está aí na ponta, no meio aqui. Com Armando, começa com você, Armando. Como é que é essa experiência... Na saúde, na farma, desse segmento que não para de crescer, né? Toda esquina tem uma farmácia agora. Com muito prazer. Inclusive, nós fazemos isso, é costume nosso, procurar sempre modos novos de atender. Eu acabava de me formar em economia, como na década de 80, as farmácias estavam começando a dar muito movimento e nós tínhamos uma farmácia em Pilares, onde eu estava iniciando o meu trabalho, o meu aprendizado, e nessa ocasião a farmácia estava cheia e nós não tínhamos capacidade
já era grande, uma farmácia de mais de 200 metros quadrados, e para aquela época era grande, tinha um movimento muito forte, mas o atendimento não dava vazão para que nós pudéssemos atender mais pessoas. Foi aí que nós vimos o que fazia o supermercado e nós criamos ali a primeira farmácia de autosserviço do Rio de Janeiro e talvez no Brasil. Isto já na década de 80. Aproximar mais o microfone só. Isso na década de 80, de início de 80. E fizemos isso já com uma primeira inovação. Daí marcou as nossas necessidades de inovação até hoje. E hoje nós falamos muito, é muito comum se falar em omnichannel. E começamos a trabalhar em cima de aplicativos, em cima de tecnologia e gastando realmente bastante nessa área. Quando começou-se a usar o WhatsApp para vender pelo WhatsApp. O WhatsApp, nós estamos hoje vendendo mais de 70% pelo WhatsApp e aquela omnichannel de entregar aonde o cliente está e que nós fazemos isso ainda hoje e fazemos pelo WhatsApp, que fica até mais fácil, e estamos fazendo a um preço reduzido porque pouco se gasta em tecnologia. Essa é a história do fazer o simples, mais bem feito. E é isso que nós estamos aprendendo mais ainda com a necessidade da própria tecnologia. A tecnologia nos dá uma necessidade muito grande e nós estamos correndo atrás da manutenção de ser bem visto com o público, porque é através da tecnologia, é através do nosso telefone celular, que nós fazemos a publicidade da empresa, colocando os produtos em oferta rapidamente e fazendo com que os nossos clientes tenham, através da inteligência artificial, fazendo com que nossos clientes tenham um conhecimento rapidamente daqueles produtos que estão em oferta dos clientes, que logicamente nós temos a base de dados lá, o nosso CRM é realmente substancial nesse momento. Mas precisamos fazer muito mais por isso, porque isto está valendo e é realmente uma necessidade de desenvolvimento da empresa, não só para que ela seja conhecida, sustentada e reconhecida, como também há necessidade para que se aumente as vendas por esse canal. Porque fala-se muito, eu estou tentando ser rápido, para passar para vários assuntos rapidamente. O nosso segmento é um segmento que está sempre, cada dia mais comentado, e há uma mudança clara, sem ser com o estardalhaço de uma revolução de fogos ou de tiros ou de qualquer coisa, mas é uma revolução silenciosa que está acontecendo na mudança do atendimento de um modo geral. De todas as formas, o atendimento está sendo mudado, logicamente em outros segmentos também, mas se percebe muito no segmento fármaco, porque são produtos fechados e são produtos quase que commodities, ou seja, o meu vizinho, que é meu concorrente, vende o mesmo produto que eu estou vendendo exatamente igual, com a mesma embalagem, com tudo igual. Então, é preciso que tenha a confiança de estar atendendo o melhor o cliente. Aí, sim, vai uma coisa que não mudou desde que eu me conheço atrás de um balcão, que é a atenção ao cliente, que é o respeito ao cliente, que é o interesse da pessoa que está atendendo para com o nosso cliente. Este, me parece, o trabalho mais importante que nós fazemos é a educação que nós temos que fazer para o nosso pessoal de retaguarda, ou seja, para as pessoas que estão trabalhando conosco. É ter o respeito ao cliente e o respeito à empresa. Isso, por si só, já eleva. Ninguém entra num restaurante, não é isso? Se não tiver um sorriso do garçom, muito obrigado, muito bem e tal, tentar fazer o melhor possível, da mesma forma, atrás de um balcão. O cliente chega e é a primeira coisa que ele quer e que nós fazemos muito bem feito, porque é costume nosso. A pessoa que tem que trabalhar na Venâncio
tem que acordar de manhã e dizer, porra, eu vou para o Venâncio. E não dizer, puta que pariu, lá vou eu para o Venâncio. Então, essa é a forma da gente fazer com que o nosso pessoal realmente seja feliz dentro da empresa. E para ser feliz, eu espero que cada um que tenha entrado dentro da farmácia tenha percebido que o nosso funcionário recebe sempre com um sorriso na boca, assim como eu estou fazendo e olhando para alguns rostos, e o sorriso é, sem dúvida nenhuma, contagioso. É muito contagioso, e a gente costuma fazer esse atendimento com um sorriso, e esse sorriso, na realidade, não pode ser falso, tem que ser sincero. Então, é simples fazer o simples e fazer com vontade de fazer, e trabalhar naquele lugar que está trabalhando, gostando de que está fazendo, porque ele não trabalha, ele se diverte. Então, esse é o nosso objetivo, e não temos muita coisa para falar para pessoas como Loja Americana, onde eu, quando estava começando, ia na Loja Americana aprender como é que se fazia uma merchandising que via a linha quente da loja, como eu contei entre nós ainda agora, e realmente as coisas mudam, porque a tecnologia está hoje, através das câmaras, vendo os lugares mais quentes das lojas, onde é que a gente vai colocar a mercadoria que precisa ser colocado, que precisa que o cliente vá até lá, até ela, para poder movimentar a loja como um todo. A tecnologia está nos oferecendo uma porção de soluções que poupa o nosso raciocínio de fazer. Quer dizer, já tem praticamente uma caixa própria para colocar todo o nosso acabouço de necessidade de arrumar a casa, de botar os produtos em exposição de uma forma mais agradável. Por outro lado, no meu segmento, que é o nosso segmento, que é o segmento farma, nós temos, graças a Deus, e eu estou aqui falando numa área de saúde, né? Nós temos uma parceria muito grande pelos laboratórios. Os laboratórios, no nosso caso, são muito agregadores de conhecimento e têm informações que nós muitas vezes não temos, e que essas informações, se bem trabalhadas, elas chegam a um atendimento diferenciado, e isso é o que se faz realmente. Eu não tenho muito mais a dizer como criação imediata, mas no desenrolar dessa nossa conversa, eu gostaria de ter outras participações. Maravilha, maravilha, Armando, muito obrigado, uma riqueza muito grande a sua fala. Eu vou passar aqui para o Antônio, eu vou deixar o Omar e o Leonardo por último aqui, eu vou passar para o Antônio aqui, uma riqueza muito grande. E nessa fala do Armando, você vê que tem várias coisas que a gente mencionou, como são tendências mundiais que acontecem do lado da casa da gente. A transformação digital, o WhatsApp. Para uma pandemia, a transformação digital aconteceu num elemento como esse básico: conveniência, propósito, entrega, atendimento. Várias coisas foram faladas aqui. Antônio, e os desafios para você, no seu caso? Como é que você está vendo lá no armazém? Como é que vocês estão se posicionando em frente a tudo isso? E, depois dessa riqueza dessa fala do Armando também, tu vai ter que fazer um dever de casa também. Vamos embora. Bem, Ricardo, para a gente hoje não é mais um desafio, tá? A gente já, desde 2019, a gente construiu nossos 5 pilares. A gente trabalha com 5 pilares para ter um ecossistema sustentável. Então, primeiro a gente foca no colaborador, depois no fornecedor, depois no cliente, depois na sociedade e, por quinto e último, no acionista. Então, assim, olhando gerações, que foi falado aqui, nós desenvolvemos, né, pela Luciana e a Adriana, que são a equipe de RH, a nossa universidade corporativa, que a gente entendeu que para expandir, para crescer, só formando, educando e multiplicando conhecimento. E quando você oferece mais do que o emprego, oferece uma oportunidade de plano de carreira, você pode mudar a vida de uma pessoa. E quem muda a vida de uma pessoa conquista fãs.
né? Então, conquistando fãs, a pessoa entrando como repositor, sabendo que pode chegar a gerente, você ganha musculaturas. Primeiro pela pessoa, porque ela está se desenvolvendo, e em segundo, o teu plano de expansão. Você cresce de forma mais orgânica. E depois o fornecedor, porque eu já estou há 30 anos no varejo, isso de carteira assinada, mas com 7 anos já tinha meu uniforme, já trabalhava com meus pais. Eu fui treinado para negociar. Arranca o que pode, pede o que pode, paga mais barato, arranca a vida do cara. Você não está preocupado com a sustentabilidade da empresa dele. Mas isso pode ser o que dá mais cash, mas não é o que sustenta a operação. Porque o fornecedor ele tem uma riqueza muito grande, né, que é a parte de trade, a conexão junto com a indústria quando ele é um distribuidor. E para isso ser de uma forma sustentável, você tem que entender as dores do teu fornecedor. Porque a gente fala muito em ruptura hoje, né? Mas a ruptura também é uma ação devido à malha logística que a gente tem hoje. A gente está na nossa CD na região serrana. Não é fácil chegar em Petrópolis com bitrem. É muito difícil. Quando chega uma importação no porto para a gente, para o contêiner subir, além de escolta, se for dentro do horário, eu preciso de liberação da Concer para subir um contêiner. Então, não é simples assim. Então, quando a gente entende realmente o relacionamento com o fornecedor, o impacto logístico que ele tem para chegar no seu depósito, na sua loja, e você cria esse tempo de chegada, você parametriza esse tempo de chegada, você usa tecnologia para poder formatar o deadline perfeito que vai chegar no meu CD, onde eu vou botar nas minhas lojas, e com isso eu ter realmente um caixa equilibrado, uma operação equilibrada, e sim fornecer para o meu cliente, que é o terceiro pilar, uma atmosfera controlada. Porque o cliente é o seguinte, a nossa metodologia. Primeiro ponto para atrair o cliente é a atmosfera. Loja limpa, equilibrada, equipe satisfeita, equipe se desenvolvendo. Loja sempre com inovação. Quando eu falo inovação, não é só tela 3D. Né? Eu falo inovação é o seguinte, é sempre um cheiro bacana, uma música inovadora, um chão cada dia mais limpo, um banheiro impecável para o teu cliente. Isso é que você traz uma atmosfera equilibrada. O segundo é a garantia, porque como o tempo cada dia está mais curto, eu não quero comprar em 3 lugares, eu quero comprar em um lugar só. E eu vou lá porque eu tenho certeza que tem. Por isso que o segundo pilar, que é o fornecedor, ele é extremamente importante. Se eu não estou alinhado com ele, eu vou ter ruptura sempre. Aí eu sou obrigado a ter um mix. No nosso caso lá são 10.300 SKUs, eu tenho que ter 14. Para um está suprindo o outro, né? Eu tenho o mesmo produto, exemplo, um sabão pastoso, eu tenho que ter 5 marcas, porque eu sempre vou ter 2 ou 3. Com isso eu não estou garantindo para a dona de casa aquela marca que ela realmente gosta. E quando eu garanto marca, eu garanto propósito. Na minha loja vocês encontram esses produtos sempre. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso, onde a gente se coloca no mercado. E falando de cliente ainda, né, hoje a gente tem trazer o cliente cada vez mais é o relacionamento, porque tanto quando se fala de geração, né, os nossos clientes daqui a 3 anos e nossos colaboradores daqui a 3 anos são as novas gerações. Então, se você hoje não tiver como primeiro pilar o colaborador oferecendo para ele a conexão, o propósito dele fazer parte da tua história, não só pelo plano de carreira, mas porque a atmosfera é equilibrada para ele trabalhar, que se é para ele, também é para o cliente. E o banheiro que o cliente frequenta, ele é limpo e perfeito, e do colaborador também, porque a gente visita muitas instituições que para o cliente é tudo lindo, para o colaborador é nada. Então, a mesma investimento que você faz no chão de office é no back-office. E quando a gente fala do ecossistema, é realmente como você é enxergado pela sociedade. Então, se a sociedade hoje enxerga a tua marca como uma marca que não está alinhada no presente e projetada para o futuro, ele perde conexão contigo. Aí vira preço e produto. A gente começa o quê? Faz oferta, baixa preço, vende barato, atrai por mídia quente, né, que é televisão, e isso ganha massa de manobra. A gente sai de uma margem de 30 para 25, de 25 para 20, de 20 para 18, aí sim o negócio quebra. Então, essa experiência que a gente leva para o ecossistema, né, para onde a sociedade, comprando com a substituição ou não, mas ela tem respeito por ela, porque ela gera plano de carreira, ela respeita o fornecedor,
ela respeita o deadline para poder ter o produto na gôndola, ela oferece para o colaborador uma atmosfera equilibrada, justa, dignidade para o colaborador. Com isso, sustenta-se uma marca, ela vai ao topo, que no valuation nós chamamos do intangível, né? Quanto que é o intangível de uma marca? E o quinto pilar é o acionista. Porque se esses 4 pilares funcionarem bem, não tem como não dar dinheiro, não tem como dar lucro, e não tem como a empresa valer mais dinheiro no mercado. É isso aí que eu queria contribuir, tá bom, gente? Obrigado, Antônio. Obrigado. Eu vou passar para o Tiago, antes de fazer um comentário. Um dos grandes especialistas de comportamento de consumo do mundo, que é o Paco Underhill, né? Que alguns devem ter visto os livros dele. Ele uma vez fez uma visita num grande shopping de luxo no Brasil, não vou dizer aonde, não me perguntem que eu não conto, tá? E a primeira coisa que trouxeram ele para o shopping era lindo, maravilhoso, e levaram, olha, o que você quer conhecer primeiro? Eu falei, banheiro. Aí ele, tá, qual o banheiro? Que você acabou de falar banheiro, né? E qual banheiro? Feminino. Aí eu falei, quando? Agora. Não deu nem tempo. Aí ele foi direto para o banheiro feminino, aí ele entrou, o banheiro era lindo, maravilhoso. Ele falou, a primeira coisa que ele falou assim, e aí, o que você gostou do banheiro? O banheiro é lindo, é maravilhoso. Mas esse banheiro não foi feito por mulher, não, né? Não era a coisa que ele falou. Ou seja, um banheiro feminino que não foi projetado pensando no uso, né? Quem vai usar aquele banheiro, né? Você lembrou disso agora, o cheiro, o perfume, a coisa toda. Eu lembrei dessa história. Vou passar aqui, Tiago, e a sua história, os desafios da Supermarket. Supermarket é uma referência para todos nós, né? O Grupo Alvorada. A rede Supermarket, né? Ela tem aí uma quantidade muito expressiva de lojas hoje aqui no Rio de Janeiro. Já estão mais de 120 lojas. O Grupo Alvorada possui 29 lojas desse cenário aí da rede Supermarket. Para quem lembra, né, do início da rede, era lá a velhinha do preço. Então, sempre foi aquela história, né? É preço, né? Toda a propaganda foi vinculada né, da rede Supermarket. A gente massificou muito a senhorinha do preço. E depois de muito tempo, óbvio que para a gente preço sempre foi uma linha, né, muito importante para a rede, mas hoje a gente vê a necessidade, então já mudou, né, toda a sistemática de propagandas, a gente vê que agora já a velhinha saiu do contexto, né, a gente mudou o jargão, já é preço é perto, já tem uma loja do supermarket ali numa região mais próxima. Poxa, a gente tinha eventos eventos de toda a rede, e ela participava, ela subia no palco. Poxa, vocês não colocam nenhuma loja na zona sul do Rio. O que acontece? Vocês só estão atendendo o povo, né, a classe mais baixa. Eu quero a rede Supermarket lá. Então, assim, hoje temos lojas lá na zona sul, em Botafogo, em Copacabana. São áreas que a gente entende como uma área de expansão. Para a rede, obviamente, é um desafio, né? O supermercado aqui no Rio, ele sofre muito com margem, com competitividade. A gente aperta muito com relação ao preço aos nossos fornecedores. E, óbvio, a gente tem que conseguir garantir uma qualidade de serviço para o nosso cliente, né? Hoje, a rede como um todo, ela entende essa necessidade de padronização, apesar de ser mais de um associado, né, que toca toda a rede. A gente entende que precisa ter essa padronização. Hoje o cliente ele já entra na loja, a gente tenta seguir o mesmo padrão de loja, são lojas acima de 2.000 metros quadrados, isso justamente para a gente conseguir atender o cliente no seu mix. E aí também é um outro desafio, mais de 120 lojas, cada região do Rio de Janeiro, a gente tem que ter um estudo muito forte com relação ao mix da loja. Ele falou que tem 10.000 SKUs lá, né? A gente já está trabalhando com quase 20.000 SKUs. Então, a gente precisa determinar a quantidade de itens de uma maneira mais saudável, né, mais qualitativa para aquela região, para aquela loja, o que o público pede para aquilo ali. E hoje a gente vê muita necessidade da tecnologia abarcada a toda essa operação. Antigamente a gente tinha um supermercadista muito na sensibilidade do negócio, né? Era o dono que sentava, que ficava ali na porta do negócio atendendo o cliente, entendendo o que cada um queria. Hoje a gente tem muita tecnologia justamente para entender o que o cliente precisa, entender o que o cliente quer. Então a gente utiliza muito a tecnologia lá na rede Supermarket. O CRM é uma ferramenta muito forte. A gente está começando a aplicar muitas atividades em cima do CRM, em cima de inteligência artificial. Atendimento também com agilidade nos caixas, uma melhor limpeza das lojas, uma excelente organização das nossas gôndolas.
um funcionário satisfeito com essa operação. A gente tenta também buscar esse nível de educação. A gente ainda está formando ainda uma universidade corporativa. O Armazém do Grão já tem isso como um pilar dele lá, para a gente é super importante. Hoje a rede entende que isso é um segmento que a gente precisa, né, seguir para ter uma formação melhor para os funcionários. E é isso. Eu acho que é um ponto bem positivo. O acionista ele está sempre procurando ali a última linha. A gente busca sempre alguma forma de trazer esse número, mas a ponta que garante, né, um atendimento de qualidade, um preço justo, uma loja que tem um bom serviço, é o que vai garantir a última linha lá. Maravilha, obrigado. Eu vou agora, deixar você por último, tá, Leonardo? Eu vou agora no Omar. Omar, o Juedi, na fala dele, ele falou assim, olha, tem uma coisa que é a experiência pura, né, que é o que o Omar faz, né? Eu tive varejo durante 15 anos de alimentação fora do ar e a experiência do restaurante talvez seja uma das mais significativas e que todos passam na vida, né? Então, como é que é isso nesse mundo de inteligência artificial, dessas novidades todas? Bom, mais uma vez, obrigado pela gentileza de me convidar. Eu tinha um roteiro aqui essa tarde, quando o Jardim me falou, eu vou falar da minha experiência empresarial, vou falar da experiência com restaurantes, mas eu vou fazer um preâmbulo para vocês que estão aqui. Eu, se fosse o presidente da Ucrânia, eu chamava esses caras todos aqui para ir ali de combate. Sabe por quê? Você já imaginou hoje ser diretor das lojas americanas? O bombardeio que esse rapaz... O Armando, você já imaginou? Ele sai da loja dele, tropeça na Pacheco, que tropeça em outra, uma atrás da outra, é uma loucura. Quando eu moro em Ipanema, eu vejo, meu Deus do céu, como é que esse cara consegue sobreviver com tanta competição? E estão sobrevivendo, estão fazendo isso. Investindo em tecnologia, investindo no serviço, na qualidade. Mas isso é um herói. Porque ninguém falou aqui no inimigo. O inimigo não é o progresso, o inimigo não é a tecnologia, o inimigo não são os 5 pilares, o inimigo não é a limpeza de loja. Nós temos um grande inimigo que chama o Estado brasileiro. Esse é o grande inimigo que a gente tem no nosso dia a dia. Se o Estado incomodasse menos a iniciativa privada, esse seria um grande país. Por que o Brasil é um país subdesenvolvido? Alguém já parou para pensar isso? Nós temos uma economia forte. Nós temos uma Itália ou uma França aqui de consumidores com alto padrão de vida. Só que você tem uma Índia. Era aquela famosa frase do Edmar Bassi, o Brasil é uma bela Índia, uma mistura de Bélgica com Índia. E é verdade. E o Estado só continua atrapalhando. Particularmente aqui no Estado do Rio de Janeiro, que além de você ter tido os outros governadores todos presos, porque institucionalmente é muito desgastante para a população, é aquele escândalo, o cara foi preso, não importa se com justiça ou sem justiça, mas o desgaste emocional é muito forte para quem está lá na linha da frente, trabalhando, chegar no final do mês, pagar a folha, e os bancos explorando todo mundo que produz, porque só o único setor no Brasil que você fica tranquilo, pode dormir, que não vai perder dinheiro é banco. E todos explorando o quê? Explorando, não com competitividade, por monopólio. Não quero ser muito prolixo com relação à análise política e econômica no Brasil, mas essa é uma realidade, são heróis aqui. Eu muito menos, mas vocês, não é brincadeira não. Lutar contra o Estado não é fácil no Estado do Rio de Janeiro. E aí some-se a isso a insegurança que nós temos nessa cidade. Hoje, no meu setor, que eu tenho algumas empresas, uma delas chama-se La Fiorentina, que eu vou contar a historinha dela daqui a pouquinho. Mas todos vocês que moram na Zona Sul, ou na Zona Norte, ou em qualquer lugar, sabem que o Rio de Janeiro está morto a partir das 11 horas da noite. Não tem ninguém na rua. Por medo. Por medo. Todos os restaurantes fecham. Pode passar em Ipanema, Copacabana, fecham. E quando o Rio de Janeiro era a grande cidade da alegria, onde todo mundo saía, onde todo mundo se divertia, morreu. Por que morreu? Pela violência. Mas não é só a violência do menino de 15 anos que está com a metralhadora na mão, não. A violência do Estado, do Estado do Rio de Janeiro, contra aqueles que produzem. Então, tudo isso nos faz aqui, vocês, sobretudo, heróis, porque empregar 4.500 funcionários, outros 5.000, outros 10.000, mas isso é de uma responsabilidade, de uma coragem absolutamente assim, inigualável. Eu tenho negócio no exterior. A estabilidade política lá nos proporciona, por exemplo, eu estou fazendo uma Fiorentina em Portugal. Bobagem de investimento, mas estou fazendo. O que tem em Portugal? Portugal não é nada. Uma economia desse tamanhozinho. Por exemplo, a Venâncio lá
não abre duas lojas. Ele vai ser tão regulamentado também, não vai conseguir crescer. E uma economia desse tamanho. O que eu quero dizer é que isso daqui é um país para investir. Quer ganhar dinheiro? Invista no Brasil. Existe não é em Portugal, na França, que lá está tudo feito. Eu morei nos Estados Unidos 8 anos. Está tudo feito, altamente competitivo, com todos os pilares de tecnologia, 10 anos na nossa frente, apesar de a gente estar correndo atrás. Mas o importante é que nós, do Rio de Janeiro, tenhamos assim, a esperança de que nós vamos continuar e tentar fazer com que o Estado volte a ser importante no cenário nacional. A história da Fiorentina, eu fiz esse preâmbulo para dar os parabéns a vocês. E vocês estão de parabéns de ver essa turma aqui. Isso é um privilégio danado. Parabéns para você também, que também você tem a Fiorentina, né? Para todos, né? E a Fiorentina é história de família. Meu pai foi fundador daqui nos anos 50 e eu comprei o imóvel para refazer, refiz, deu certo. Recentemente eu tive que sair do imóvel lá do Leme, mas que não teve nenhum impacto, porque o Leme estava longe hoje, as pessoas não iam mais ao Leme, o movimento estava caindo. Então eu resolvi fazer uma cadeia de Fiorentinas. Por quê? Se vocês me convidarem, qualquer um de vocês, se o Armando me chamar para ser, vamos fazer o restaurante Venâncio, falar, o Armando, arranja outro sócio, não sou eu. É o pior negócio que existe no mundo, é todo restaurante. Baixa rentabilidade, mão de obra desqualificada, difícil de conseguir. As escolas ainda estão muito incipientes, a escola de hotelaria no Rio de Janeiro, no Brasil, de certa forma, apesar de todo o esforço do SENAC, é difícil arranjar mão de obra qualificada. E tem um terceiro fator que desestimula mais ainda, chama justiça do trabalho, ou a injustiça do trabalho, no meu conceito. Eu não sou contra a justiça do trabalho. Eu só sei que ela não existe em lugar nenhum do mundo, só existe aqui. Quando você fala nos Estados Unidos, é uma coisa ideológica. Eu tenho que falar sobre isso porque fala desse setor que eu atuo hoje, que é essa empresa La Fiorentina. Qualquer cidadão que você contrate, você o demita, por qualquer motivo, ele vai para a Justiça do Trabalho com você e ganha. Quer dizer, o contrato de trabalho que você faz não vale absolutamente nada. Você tem um contrato de trabalho que não vale nada. Você rescinde, acabou, vai para a Justiça. Então, tem casos assim, escabrosos desse setor. O Bar Luiz, que fechou, quem não conhece? Todo mundo conhece o Bar Luiz, né? O dono de lá perdeu uma ação de um garçom, sabe qual é o valor? Está nos autos, aí não pode... 3,5 milhões de reais. Um garçom, você sabe o que ele fez? Cara, ele deu um tiro na cabeça. Ele se matou. Perdeu os 2 sítios dele, não resolveu, a mulher não aguentou e fechou. Isso é que se chama-se justiça do trabalho. Um garçom recebeu um bilhete de loteria de 3,5 milhões de reais. O advogado, obviamente, ficou milionário. Né? E assim, são centenas de milhares de ações. Tudo isso nesse setor de hotelaria é um desastre, porque você não tem mão de obra desqualificada, você fica com medo de contratar, porque sabe que vai ter problema lá na frente. É um inferno você conseguir manter em dia os seus livros contábeis do ponto de vista da justiça do trabalho. Enfim, mais esse parênteses, mas o restaurante em si não é um negócio muito viável no Brasil por essas características que eu estou dizendo. Agora, a Fiorentina, ela tem uma característica muito legal. Ela é amada pelo povo do Rio de Janeiro. Todo mundo conhece e todo mundo gosta. É o que chamo de BBB. Bom, bonito e barato. Também eu vou fazer esse charme aqui para o Armando também. Como a farmácia dele. Boa, bonita e barata. Enfim, então a Fiorentina tem essa característica e ela é perene. Quer dizer, eu estou abrindo agora aqui no centro. Isso é uma boa notícia para quem trabalha aqui no centro. Estou abrindo aqui na Rua da Assembleia, um prédio de 4 andares, para ficar bacana pra caramba. Mas a Fiorentina, quer dizer, ela é uma marca onde as pessoas vão para ver pessoas conhecidas, intelectuais, jornalistas, atores, que autografam, deixam autógrafo na coluna e as fotografias que compõem as paredes do restaurante. Então isso fez, a Fiorentina existe, tem a minha idade, 66 anos, apesar de eu não parecer, eu sei disso. Pareço muito menos, mas... Estou acabando, tá? Tranquilo. Então, a Fiorentina, quer dizer, ela é um modelo da sensibilidade da emoção do carioca. Todo mundo gosta da Fiorentina. Por isso que eu estou expandindo essa marca. E já estou levando a Portugal, porque lá, em Portugal, você tem uma influência, é o imperialismo cultural brasileiro. A cultura brasileira em Portugal é muito forte. Então, quer dizer, os teatros, as peças de teatro principais, nós são de atores brasileiros que saem daqui e vão para lá. Então, eu estou fazendo a Fiorentina num lugar espetacular, lá numa loja grande, que é um milagre conseguir, as lojas lá são muito pequenas. Estou fazendo a Fiorentina lá, por quê? Porque remete
essa alegria do carioca em Lisboa. Então, metade lá das fotografias são de portugueses, de atores portugueses, jornalistas, e a metade do Brasil. A Fiorentina vai continuar se expandindo por causa disso. Tem outras marcas no Rio de Janeiro que vale a pena mencionar. Por exemplo, Delírio Tropical. É um sucesso, né? Mas é muito difícil você ver uma rede de restaurantes ser bem sucedida no Rio. Tem o Belmonte, o caso do Belmonte também do Sputnik, muito bem sucedida, mas são casos absolutamente pontuais. Eu queria, para terminar, para deixar o nosso sofredor aqui falar, principal, dizer o seguinte: olha, eu continuo empreendendo, eu sou um empresário multifacetado, já fiz muitas coisas na minha vida. Como eu disse, quem é empresário tem que saber ganhar e saber reconhecer a perda, a derrota. Eu tive várias, isso não é problema nenhum, faz parte do jogo. O importante é que nós estamos fazendo coisas legais para essa cidade, acreditando nela, e com a certeza de um debate como esse, um painel sobre isso, me dá ainda mais, fico mais convicto que eu estou no caminho certo, que é investir no Rio de Janeiro. É isso. Muito obrigado, Omar, pela sua palavra. Leonardo, você ficou por último, né? Mas não tão importante quanto os outros também. Mas eu quero aproveitar toda essa falas riquíssimas que tivemos até agora, para colocar 3 pontos para você. Um, já até antecipei você, que é um desafio, que é a pergunta que eu vou te fazer. Primeiro ponto, em relação às falas aqui, a apresentação que eu fiz, você está no ambiente, loja americana, de um ecossistema, né? A loja americana tem muito esse conceito de ecossistema. E é muito importante falar disso, tanto na Americanas, Magalu, Mercado Livre, Amazon, que você não tem só a sua operação interna, você tem muita gente trabalhando para você e com você, pessoas como nós também, né? Então, eu queria esse olhar de ecossistema para juntar as falas aqui também. Segundo ponto, se você quiser fazer um comentário em relação a esse momento, você assumiu um desafio enorme, né? Que é assumir a loja americana depois de toda a polêmica que houve aí. Eu acho que, se você quiser falar, eu acho que seria importante você dar uma palavra para todo mundo. E o terceiro, que eu acho que é mais instigante para nós e mais interessante. Não há, o Armando lembrou isso muito bem, tá? Não há quem não lembre loja americana ligada ao Rio de Janeiro. Assim como a Fiorentina, a Venâncio, a loja americana também. Todo mundo lembra da loja americana por algum motivo. Ela está no imaginário das pessoas do Rio de Janeiro, da população do Rio. Então, queria ter além da fala aí, sua fala livre, ter essas 3 pitadas aí para você poder desenvolver aí, desses 3 pontos aí. Bem-vindo. Bom, obrigado. Eu vou responder os seus pontos ali, os 4 pilares. Vou comentar um pouquinho sobre essas 3 perguntas. Mas vou começar usando o seu preâmbulo. Tá? A lógica política, ela não alcança a lógica econômica. Tá? E tem um exemplo prático no noticiário do dia a dia. Remessa conforme. Tá? Decidimos, por canetada, que qualquer produto até $50 não tem que pagar imposto. Qualquer produto importado até $50, não tem que pagar imposto. Meu ticket médio na Americanas, no físico, R$47. Eu pago imposto por cada um dos centavos que compõem os R$47 que estão lá dentro. Cada um. Remessa conforme sem imposto pode acontecer? Sem problema algum. Eu acho que tem um componente de aceleração da economia, com entregadores, com todo o ambiente de seller, de marketplace que está por trás disso, que é legal você, de fato, impulsionar, além de dar a chance do cliente, do consumidor, de acessar produtos mundiais a preços competitivos. Zero de problema. Mas me dá a mesma chance. Dá a chance à indústria local de fazer a mesma coisa. Produtos até $50, feitos no sul do país, feitos no Rio de Janeiro, que tem aqui a indústria de moda, feitos no Mato Grosso do Sul, onde eu sou egresso, qualquer lugar do Brasil também. Porque senão a competição fica desequilibrada. E aí não é do jogo. Por isso que eu digo que a lógica política, infelizmente, é que ela não alcança os efeitos das suas ações no mundo econômico. Deixando isso como pano de fundo, eu acho que os 4 pilares que você colocou são sensacionais, porque varejo é simples, e sendo simples, é extremamente complexo, né? Porque no fundo, acho que das palavras aqui do Armando,
ter um sorriso, né, na hora de atender, ter um mix correto de produtos, ter a loja limpa no lugar certo, tudo isso é simples, depende basicamente da gente, né? Mas trabalhar os dados que geram as informações que a gente tem em tempo real no varejo para tomar decisão é extremamente complexo. E ao contrário, eu já trabalhei na indústria, já trabalhei em alguns outros lugares, o varejo te dá respostas do hoje para amanhã, quando não é de hoje para hoje, né? Você ajustou a precificação de um produto, você descobre ali na hora se deu certo ou se deu errado. Tá? A gente fez uma liquidação agora de livros na Americanas a R$ 5,99. Minha filha, que mora em Portugal, me ligou, pô, é sério isso? Estou tentando comprar aqui, pô, acho que exageramos, né? Mas te dá a resposta do dia para a noite. E aí, dentro daquelas 4 dimensões, quando a gente traz aquelas 4 dimensões nesse contexto de varejo, o caso Americanas, e aí eu endereço, de certa forma, a tua segunda pergunta, eu não consigo falar hoje dos 4 pilares, acionista, sustentabilidade, sociedade, sustentabilidade, clientes e pessoas, se eu não começar falando de sustentabilidade. Tá? Não existe resposta que eu, como Americanas, possa dar que não passe por uma resposta sob a ótica da governança. Eu brinco lá que o nosso ESG, né, nossa parte lá de meio ambiente, sustentabilidade social e governança, no caso da Americanas, é GSE. É muito mais importante eu dar respostas para a governança nesse momento, depois para o social, né, e aí sim eu vou fazer o ambiental bem feito. E na governança tem um aspecto interessantíssimo da Americanas. Americanas tinha todas as certificações de governança. Brasil e fora do Brasil. Todas. Não me recordo de nenhuma das mais importantes certificadoras de governança que não tenham atestado que a Americanas era uma empresa compliant, né? Era uma empresa com uma estrutura de governança correta. E o que aconteceu? Aconteceu um negócio interessantíssimo. Porque também do ponto de vista, e aí é a minha avaliação mais crítica agora, também do ponto de vista do ESG ou do GSE, você teve muito discurso e pouca ação concreta por parte de quem faz e por parte de quem certifica. E no caso Americanas, acontece um negócio que eu até pedi para o ChatGPT para traduzir para mim, porque o termo em inglês é Management Override of Internal Controls. Tá? E o ChatGPT basicamente traduziu como uma burla dolosa do sistema de gestão da companhia dos seus controles internos. O que significa isso? Dava-se, né, para o sistema de compliance indicadores que não eram verdadeiros, gestados numa planilha do Excel em alguns sistemas dentro da comparação. Então, a saída de Americanas, tá, que tem, e essa parte boa, falando do tamanho, do desafio, do sofrimento, não tem sofrimento nenhum. Não tem, é divertido para chuchu, eu já conto o porquê. Tá? Mas é divertido para chuchu e vai sair. Americanas já está saindo e vai sair do outro lado. E vai sair como a Siemens saiu lá nos anos 2000 da sua crise de compliance. Vai sair como a Dow saiu da sua crise ambiental. Vai sair como referência em governança para o varejo brasileiro. A gente não quer nada diferente disso, porque é essa a resposta que eu tenho que dar dentro de Americanas para a sociedade como um todo. Vindo para o mundo do dia a dia das ações, tá, eu acho que tem 2 desses pilares que são, um deles eu já falei, que é a história da governança, que é como você responde à sociedade, mas tem um segundo que é fundamental, que o senhor Armando colocou aqui também, que é pessoas. As pessoas dentro, eu tenho 35 mil colaboradores, né, associados dentro das Americanas. É uma prefeitura. Eu brinco lá que basicamente a cidade que meu irmão mora no Mato Grosso do Sul tem 20 mil habitantes. Então, tem gente que se casa todo dia, tem gente que falece todo dia, tem gente que é pai todo dia, tem gente que é presa, graças a Deus não todo dia nesse caso. Mas dentro desse ambiente eu tenho que cuidar muito bem desse público de 35 mil pessoas, porque senão não tem sorriso no rosto lá nas 1.700 lojas. Tá? E para fazer isso, num momento de crise como o que a gente vive,
Tem que ser, primeiro, com muita transparência, e segundo, segregando os problemas. E aí o que nós fizemos lá na Americanas foi, a nossa estratégia, o Fred, que também é meu guru, viu, Jedi? O Fred conhece bem essa história, eu costumo dividir em 3 blocos, né? Então, assim, o primeiro bloco que a gente colocou é o bloco de investigação. Eu não tenho o que fazer como gestor, mas eu tenho uma obrigação de fornecer informações para todo mundo que está investigando. Tá? É só isso que eu tenho que fazer nesse bloco de investigação. Ah, mas você não tem que descobrir quem é o culpado? Vamos chegar. E seja quem for, vamos chegar lá. Tá? Mas não sou eu que tenho que conduzir a investigação. Tem CVM, tem Ministério Público Federal, tem a Polícia Federal, tinha a CPI, tem Bovespa, tem todo mundo fazendo essa investigação mais competente, tem comitê interno de investigação mais competente do que eu e que vai chegar lá. A minha tarefa é não deixar a investigação atrapalhar o sorriso no rosto do meu vendedor que está lá no dia das 1.700 lojas. É isso que eu tenho que fazer. Existe um segundo bloco, que é recuperação judicial. Tá? Esse bloco, ele está lá exatamente pelo mesmo motivo. O meu vendedor, o seller que está dentro do marketplace, o meu cliente, ele não tem que se preocupar com isso. Isso é uma tarefa da minha área financeira, de achar uma estrutura de capital adequada para Americanas depois dessa crise. Então, apesar de alguns noticiários, que é normal nesse cenário de recuperação judicial, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, está caminhando dentro do previsto. E o terceiro bloco de operações é onde eu endereço esses pilares. Porque aí eu tenho que ter essas pessoas tranquilas para trabalhar. A gente remontou um plano de cargos e salários novo para Americanas. Estamos terminando esse mês o plano de retenção, tá, dos nossos colaboradores-chave. Estamos remontando a nossa política de remuneração variável, porque a meritocracia não é culpada pela crise de governança da Americanas. Tá? Mas temos que fazer com respeito, temos que fazer com atenção e temos que fazer respeitando a governança. E aí, com isso, eu dou, do ponto de vista de estrutura, a tranquilidade para as 35 mil pessoas que trabalham dentro das Americanas se concentrarem naquilo que é mais importante para o varejo, que é atender o seu cliente. Dentro desse pilar de atendimento ao cliente, além dessa interface lógica aí de pessoas, a gente tem uma situação que a recuperação judicial permite, que é você poder desenhar praticamente tudo a partir do zero. E a gente ouve muita besteira também. Tá? E eu tenho ouvido muito de várias consultorias, agora temos que repensar a jornada do consumidor da Americanas. Não concordo. Tá? Mas não concordo assim com vontade. Por quê? Porque não existe jornada de consumidor na Americanas. 80% dos meus tickets tem 2 produtos. Um chocolate e um produto de higiene e beleza. Que jornada que eu vou criar? Eu vou encher o saco do meu cliente? Falar assim, ó, fica aqui na minha loja, vai ali no ambiente mãe e bebê, vai ali no ambiente de utilidade do... Não vou. Eu tenho que fazer o seguinte, ele quer comprar chocolate, ele quer comprar higiene e beleza, ele vai comprar, vai achar o que ele precisa, né, ali dentro, vai rapidamente passar pelo checkout. Se ele quiser falar com uma pessoa, vai ter uma pessoa. Pô, eu não quero falar com ninguém, eu quero fazer um self-checkout aqui e resolver minha situação. Vai ter também. Mas traduzir algo que você coloca ali, de diminuir a fricção, né, no experimento desse cliente dentro da minha loja. Mas eu não tenho que empurrar nada para ele. Ele sabe qual é o mix das Americanas. Americanas, ainda por cima, nessa dimensão do cliente, ela é uma empresa com sorte. Porque a nossa crise, ela aconteceu no momento que vocês conhecem bem, que é mais difícil de venda para o varejo, que é o primeiro semestre. Então, não perdemos tanto market share assim. Estou falando muito do físico aqui. Digital já entra na história do ecossistema, que é uma outra situação. Mas no físico, nós não estamos faturando menos do que o ano passado, não. Tá? O que é impressionante, considerando a crise, considerando que eu machuquei muito ao longo de anos os meus fornecedores, tá? Que são fundamentais e foram fundamentais nesse primeiro semestre que a gente passou. Né? Destravar a conversa, aparecer, dar a cara, ser xingado, faz parte. Tá? Mesmo ele sabendo que eu cheguei lá no dia 15 de fevereiro, pô, mas ó, vocês me sacanearam, beleza, faz parte. Geralmente as primeiras reuniões com os fornecedores, eu tinha uma mãe específica para a reunião, que ela atendia, e aí a segunda reunião, a gente já estava com o ambiente um pouquinho mais calmo e já falava mais de negócio. Tá? Mas esse ambiente da sorte das Americanas foi fundamental, porque entrou no momento, a crise apareceu no momento certo, deu para a gente recuperar,
como eu não tinha a capacidade financeira de continuar comprando tudo aquilo que a gente comprava, eu tive que apostar em segmentos que me traziam dinheiro. Então, o varejo da Americanas virou um varejo de conveniência no primeiro semestre. Basicamente chocolate. E eu dei a segunda sorte, que foi Páscoa. Eu tive que fazer esse ajuste do meu mix no momento em que eu vendia chocolate. Porra, sensacional. Tá? Agora não, agora a gente vem esticando esse mix de novo, saindo de um varejo. Nós nunca vamos deixar de ser um varejo de conveniência, mas voltando a ser, além de um varejo de conveniência, um varejo de variedade. Mas qual variedade? Eu vou vender notebook no físico? Não. Não é a essência. Eu não tenho venda assistida nas 1.700 lojas. Como é que eu vou vender notebook, televisão de alta polegada, se eu não consigo explicar tecnicamente para quem está comprando? Não quer dizer que eu não possa ter isso no meu portfólio. E aí entra a força do ecossistema. Tem e continuará tendo dentro do mundo digital. Mas no físico eu não preciso. Esses produtos de maior valor são produtos hipercomparáveis. Produtos hipercomparáveis você tem a facilidade de comprar no site. Você entra, compara, acha o melhor preço, faz a sua pesquisa, descobre onde está, vai entregar na tua casa. Se for o Mercado Livre, vai entregar, corre o risco de você receber hoje à tarde. Se for Americana, você vai receber amanhã. Mas tá bom, tá razoável. Tá? Eu não vou entregar hoje com o Mercado Livre, porque eu não tenho condição financeira para fazer isso. E acho que para boa parte dos meus clientes, receber hoje ou receber amanhã está ok. Tá? Então, essa lógica de colocar o cliente no centro de tudo, a gente está voltando a fazer lá na Americanas. E aí ouvir vocês aqui, né, as experiências de supermarket, de armazém dos grãos, de Venâncio, do Omar aqui com a Fiorentina, é fundamental, porque você falou que você ia visitar Americanas lá atrás para ver o que a gente estava fazendo, o que a Americanas estava fazendo. A gente está fazendo o oposto agora. Uma das... e é verdade, muito com o Venâncio também. Mas uma das coisas que tem como regra lá dentro é que aqueles que se reportam a mim têm que passar pelo menos um dia na semana fora, visitando as nossas lojas, visitando os nossos CDs e visitando a operação. E aí, para encerrar, Antônio, eu acho que o que você colocou é perfeito. O acionista é resultado. O pilar do acionista é resultado. Se você está com as suas pessoas felizes, com um sorriso no rosto, a chance de você atender bem o teu cliente é muito grande. Se você não está errado do ponto de vista do seu propósito para atender a sociedade, seu cliente também não vai ter fricção ali de, eu estou comprando num cara que é ambientalmente incorreto. Tá? Ótimo. Portanto, resultado vai aparecer e o acionista vai ser repago. Isso tudo, e aí eu encerro para a última parte ali das tuas perguntas, isso tudo num ambiente em que todo o processo de reestruturação dessa monta, que não é só uma reestruturação financeira, não é só uma reestruturação econômica, é uma reestruturação de imagem também, precisa de uma causa. Tá? E não existe causa melhor para Americanas do que o Rio de Janeiro, porque não existe Americanas sem o Rio de Janeiro. Então, a hora que o Fred falou comigo, que o Gedir falou comigo, eu falei, eu vou na hora. Tá? Porque boa parte, vocês vão ver isso, não consigo adiantar aqui, mas vocês verão ações concretas da Americanas com o Rio de Janeiro ao longo dos próximos meses como parte do seu processo de reconstrução. Porque, de novo, a gente nasceu aqui em 1929, das 1.700 lojas, mais de 200 estão aqui no Rio, dos 35 mil colaboradores associados que a gente tem, 10.500, quase que eu erro, 10.500 estão aqui no Rio, e do total de vendas que a gente faz, mais ou menos 15% entre físico e digital está no Rio de Janeiro. Então não existe Americanas sem Rio de Janeiro e não existe uma causa melhor para a gente do que trabalhar ativamente para fazer com que o Rio de Janeiro volte de novo à sua pujança econômica. Bom, sensacional, né? O respiro de uma notícia positiva dessa, né? Dessa visão, desse foco de estar no Rio de Janeiro, dessa essência do Rio de Janeiro. Eu tenho uma tarefa difícil aqui, eu sou meio moderador, né? E o nosso tempo acabou, a gente tem 10 minutos. Então, a gente está no Fórum Rio Empreendedor, né? Então, vou pegar carona no que você... Não, vamos seguir com você, Leonardo. Eu vou pedir que cada um de vocês... Desculpe pelo escasso tempo, que a gente tem outro painel depois, tá, pessoal? Está muito rio. Eu queria continuar também. A gente vai continuar no corredor, com certeza. Mas eu vou fazer a inverso agora, vou deixar o Armando por último. A palavra final do Armando.
Leonardo, uma mensagem final, uma mensagem para o Rio de Janeiro. A gente está no Fórum Rio Empreendedor. Você já começou essa mensagem, reforça ela e sua despedida final. Eu vou pedir para todos serem breve, 1, 2 minutos no máximo. Nós esgotamos nosso tempo com muita riqueza de vocês. Obrigado. Eu vou ser mais rápido até do que esse 1 ou 2 minutos. Eu acho que o Rio de Janeiro carrega... Né, por que Americanas vai usar o Rio de Janeiro, né, como parte do seu resgate? E vai fazer ações concretas para o Rio de Janeiro como parte do seu resgate. E eu sou do Mato Grosso do Sul, então eu posso falar do Rio, posso falar de São Paulo com alguma tranquilidade. O Rio de Janeiro tem essa capacidade de ser... De ter um componente emocional com o brasileiro de uma forma mais geral e mais ampla do que São Paulo. Tá? E é em cima disso que eu acho que a gente tem que começar a reconstrução aqui. Dá trabalho, não vai ser fácil, tá? Vai ter que ser apesar, né, do ambiente político e não por conta ou com a ajuda dele. Tá? Se ajudar, ótimo, vai ser mais rápido. Tá? Mas eu acho que vai dar muito trabalho, mas o Rio tem essa capacidade de trazer sempre, nesses processos de reconstrução, um componente de emoção que provavelmente nenhuma outra cidade no Brasil tem a capacidade de fazer. Muito obrigado, Leonardo. Omar, sua mensagem final. Bom, só para reiterar o que eu já bati aqui no joelho do meu amigo, parabéns por esse painel enriquecedor, todos com uma história bacana para contar. Eu falei, eles na guerra da Ucrânia, a Ucrânia ganhava essa guerra, porque eu nunca vi gente para batalhar igual vocês. Bom, eu acredito tanto no Rio que eu sou aqui nesta sala, eu garanto, com garantia, eu sou o único empresário que está investindo no centro da cidade hoje. Estou abrindo a Fiorentina aqui no centro. Já mostra o quanto eu gosto do Rio. Antônio, Tony. Bem, gente, um país, um estado, uma cidade, tudo é movido por pessoas, né? Então temos sempre que cuidar bem das pessoas, e cuidando das pessoas a gente cuida da nossa imagem, cuidando da nossa imagem a gente deixa um bom legado. Independente do desequilíbrio do ecossistema, da sua carreira, da sua empresa, se você tiver fãs, pessoas que te alavancam, você vai passar por qualquer instabilidade. Eu acredito que é isso que eu quis transmitir com muita energia, né? Então é esse também que eu acredito e é assim que eu conduzo a minha carreira. E para encerrar, sempre busque o seu desenvolvimento não numa grande rampa, mas sim degraus. Cresce, analisa o ecossistema, para tudo ser sustentável. Cuidar das pessoas, do ecossistema, do fornecedor e de tudo isso que move esse grande desenvolvimento. Porque uma coisa é fato, os princípios não aceitam emoções. Business é business e só funciona com as pessoas juntos. Obrigado, parabéns pelo evento, parabéns pelo painel e muito obrigado. Obrigado, Antônio. Thiago. Não deixe de acreditar nas mudanças, né? O Rio de Janeiro está aí. Belíssimo aqui o discurso, Americanas, parabéns. Acredito muito no sucesso de vocês e tenho certeza que esse retorno será muito positivo para o Rio de Janeiro. Então, não deixem de acreditar no Rio, não deixem de acreditar no varejo. É um segmento muito rápido. Cada dia que passa, a gente precisa se reinventar. É um negócio que ou você ama ou você odeia. E eu acredito aqui que todos dessa sala gostem de alguma forma. E aqui em cima todo mundo é apaixonado pelo varejo. Muito obrigado aí. Obrigado, Thiago. Olha, eu vou quebrar o protocolo. Eu vou pedir para o Gedir falar antes de você ter uma explicação isso, tá? Gedir, a sua palavra como presidente do Conselho de Varejo de encerramento. Bom, eu tenho certeza. Pena que o horário, né, a gente pensa que 1h30 não deu tempo para a gente conversar. É muito pouco. Mas o que eu quero deixar aqui um recado é o seguinte. Ô Léo, nós estamos fazendo aqui, sob a liderança do presidente Josier, não uma tarefa tão difícil como a sua, né? Mas aqui também o nosso papel é resgatar essa histórica casa do empresário, que é a Associação Comercial do Rio de Janeiro, fundada em 1809, e que ela estava um pouco fora do eixo, né? Vamos dizer assim, fora do eixo, mas eu acho que ela estava um pouco desatualizada do contexto em que o mundo empresarial está inserido. E nós estamos aqui
com esse objetivo, eu, o Fred, um grupo junto com o Josier, para a gente recuperar essa casa. E essa casa é a casa de vocês, essa casa é a casa do empresário. Então, Léo, eu gostaria que nessa sua jornada de recuperar, usando, né, o Rio de Janeiro, a partir do Rio de Janeiro, que você consiga, eu sei que você, amigo do Fred, vai estar com a gente, para a gente estar junto nessa jornada, para que o sucesso que a Americana vai ter, com certeza, é a mesma que a gente espera que daqui a um ano, no segundo fórum, que agora vai fazer parte do calendário oficial do Rio de Janeiro, no segundo fórum Rio Empreendedor, a gente possa estar aqui com mais tempo e discutindo o assunto de varejo, talvez em outro patamar, em função da recuperação do nosso estado. E a gente vai fazer tudo para que isso aconteça. A Associação Comercial vai estar junto com cada um de vocês para que a gente possa melhorar esse ambiente de negócio aqui na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Joedir. Armando, eu deixei você por último à toa, não, tá? Mas você vai ter o mesmo tempo, 2 minutos que todo mundo teve. E ainda tem uma pergunta aqui, porque chegou uma pergunta, e eu, para não deixar ninguém ter perguntado alguma coisa, o Luiz Mascarenhas. O Luiz está aí ainda, Luiz Mascarenhas? Opa, Luiz, obrigado pela sua pergunta, sua participação. Além do seu encerramento, eu vou apimentar aqui com o Luiz aqui. Apesar da crescente venda por meio digital, vejo a Venâncio com lojas novas, às vezes com uma quadra ou menos de distância uma da outra, né? A presença física é tão importante quanto a digital? Vai essa pergunta, vai esse encerramento, a mensagem para o Rio, temos que ser rápido agora. Lógico. Para nós é mais importante do que a digital. A gente faz realmente com que o cliente passe a ter confiança na gente, se conhecer a gente. Se conhecer de perto, vai ter realmente muito mais confiança. É assim que nós fazemos. Aliás, até tem alguma coisa que diz crer para ver e ver para crer. São alguma coisa diferente e que tem sentido diferente. Mas eu vou deixar para o final porque faz sentido deixar para o final. Eu quero dar os parabéns sinceramente a você da Supermarket, a você do Armazém do Grão, que eu tive o prazer de ser cliente uma vez que eu estava com fome no meio do caminho, lá em Itaipava, passei lá e fiz alguma coisa por lá, com muito prazer, aliás, muito bem trabalhado, inclusive, os grãos que você vende, inclusive. A Fiorentina, eu quero falar que é um prazer muito grande vê-lo aqui, porque eu era garoto, talvez você já talvez até fosse pequeno, e eu estava me formando, e na formatura nós tínhamos recolhido um dinheiro que tinha sobrado, um valor para a nossa festa toda. O que vamos fazer? Vamos jantar na Fiorentina. Então fomos jantar na Fiorentina e saímos de lá 4 horas da manhã e foi maravilhoso e podia-se fazer isso saindo como garoto 4 horas da manhã. E a Americana é que eu ia deixar, que eu estou deixando realmente o crer para ver e ver para crer. Eu conheço, tenho visto muita gente pegar a assumir determinadas responsabilidades sem ter certeza que ela seria atingida ou não, mas simplesmente porque era uma oportunidade. Eu vejo você um excelente exemplo de executivo. Eu nunca fui executivo, a não ser de mim mesmo, mas eu participo, estou sempre ligado ao grupo de executivos, sobretudo na indústria farmacêutica, onde a gente só tem executivos da gestão dela, e hoje nós estamos vendo aqui uma pessoa diferente. O que eu digo que é ver para crer e crer para ver? Crer para ver é aquele que crê realmente que pode atingir aquele objetivo, que pode conseguir e que vai conseguir. Este está crendo para ver. Este é que realmente faz a diferença. Por ver para crer é ultrapassado porque já passou. Ele não está fazendo nada para que aquilo aconteça. Então, eu quero dar meus parabéns a você pela tua crença, pela tua vontade de fazer e pela forma, pela garra que teve de agarrar esse desafio como está agarrando. E para nós que estamos no meio do varejo, o varejo é realmente muito cruel, e é cruel inclusive porque às vezes quando o cara está no fim da vida é que começa
realmente a cair a coisa, porque ele deixou de existir. Então, e você está realmente revivendo, pegando realmente uma banana quente e fazendo dela uma bela bananada. Meus parabéns para você, e com isso que eu queria passar. Vamos todos crer para ver. Gente, eu queria agradecer a presença dos nossos painelistas aqui, uma honra contar com vocês. Como o nosso presidente do Conselho de Varejo, Edir Teixeira, falou, já estão todos aqui do painel e todos aqui da plateia convidados para o Fórum Rio Empreendedor 2024, segunda edição, né, sob liderança do José Vilar, na entidade aqui na associação, Edir Teixeira no Conselho. Agradeço vocês, agradeço a todos, fiquem bem. Vamos repetir, né?